Habíamos hablado de que el Gamergate nos llevaba a la elección del Nós 2016. tínhamos falado que o Gamergate nos levava para a eleição de 2016. Habíamos leído un artículo de The Guardian. Nós tínhamos lido um artigo da Guardian. Vísperas nos llevó a mirar toda la sopa de la derecha E os vésperas nos levaram a olhar para toda a sopa política da direita. existe esta sensación subyacente de estar amenazados E existia esse pensamento subjacente de estarem ameaçados y de que la libertad está siendo erosionada. e que a liberdade estava entrando em erosão. Habíamos salido de esta burbuja, Nós tínhamos saído dessa bolha ¿sí? Porque pensábamos que la derecha solo era esto. porque achávamos que a direita só se limitava nesse pedaço. Sí, hemos discutido sobre el Partido Republicano Também falamos sobre o Partido Republicano y también hemos empezado a hablar sobre la filosofía libertaria. e também estávamos falando sobre a filosofia libertária. El artículo del 2016 decía todo lo que estamos viendo hoy con la elección de Donald Trump O artigo de 2016 dizia que tudo que estamos vendo hoje com a eleição de Donald Trump había tenido su precedente en el año 2014. tinha tido seu precedente no ano de 2014. Así que el 2014 o el precedente que fue Gamergate Então, em 2014, o precedente, que foi o Gamergate, nos llevaba a la victoria del 2016 de Donald Trump. nos levou à vitória de Donald Trump em 2016. En nuestras clases anteriores habíamos estado hablando de Gamergate. Nas nossas aulas anteriores, tínhamos falado do Gamergate. Habíamos hablado que eran hombres jóvenes, Falamos de que eram homens jovens, jóvenes que juegan en línea, en internet, jovens que jogam na internet, el mismo tipo de facción de la derecha que también podríamos haber encontrado en los foros, Reddit, e as mesmas fações de direita que a gente podia encontrar no Reddit, 4chan, no 4chan, 8chan, no 8chan, sí, también en Twitter, também no Twitter. todo ese tipo de foros anónimos que hemos estado hablando, Todo esse tipo de fóruns anônimos que a gente estava falando, donde encontrarías a muchos hombres del movimiento por los derechos de los hombres, onde nós, dentro do movimento, também encontraríamos vários homens apoiando os direitos dos homens, también libertarios também libertários y ateos. e ateus. Entonces el Gamergate llega en 2016, Então, o Gamergate chega a 2016, que eran las elecciones, que eram as eleições, y según el periódico The Guardian, e segundo o jornal da Guardian, ¿sí? Nos comenta que el precedente de las elecciones era 2014. eles dizem que o precedente de 2014 Pero eram as eleições. también el asalto al Capitolio del 2021 Também o assalto ao Capitólio em 2021 tuvo su precedente en el 2016, teve seu precedente em 2016 también 2014. e também em 2014. Entonces la insurgencia del 6 de enero del 2021, Então, essa insurgência de 6 de janeiro de 2021, comentamos que no fue una especie de revolución cristiana protestante. nós comentamos que não foi um tipo de revolução cristã. El Gamergate y el artículo de Vox que habíamos estado avanzando en nuestras clases de los miércoles O Gamergate e com o artigo da Vox que nós avançamos ou olhamos nas nossas aulas de quarta-feira, muestran el antifeminismo, mostram o antifeminismo también un grupo libertario. e também um grupo libertário. El propósito del artículo de Vox E o propósito do artigo da Vox era mostrarnos que estos hombres era nos mostrar que esses homens habían estado hablando en el 2014. tinham estado a falar de 2014. Entonces, ese pequeño grupo de hombres Então, esse pequeno grupo de homens abiertamente maltratadores, que eram maltratadores, abusadores, con sus abusadores, sí, cuenta con el apoyo de millones de personas conta com o apoio de milhões de pessoas que dicen que sí, que ellos se han
pasado de la raya, e que dizem sim que eles já tinham passado do limite pero que son una minoría marginal e que são uma minoria marginal y que les ha empujado a ellos y que no es su culpa, e que eles foram culpados, mas não era sua culpa que siguen siendo a un nivel víctimas. e que a um certo nível eles seguem sendo as vítimas. Y este grupo cuenta con el apoyo de millones de personas que están de acuerdo con el punto. E esse grupo conta com apoio de milhares de pessoas ou milhões de pessoas que estão dando seu apoio Sí, están de acuerdo con el punto fundamental de lo que hacían esos hombres en el año 2014. e são de acordo com esse ponto fundamental que faziam os homens em 2014. Y ese punto hostil era que eran antifeministas. E esse ponto hostil era que eles eram antifeministas. Así que en 2014 tenemos que el tema fue el género. Então, em 2014, temos o tema de gênero. En 2016 Depois temos 2016, también tenemos que el tema fue el género. onde nós temos o tema sendo o gênero. Y 2021 E 2021 no sería una excepción, también tendríamos el género. também não seria uma exceção, teríamos gênero. ¿Se ve bien por allá detrás? ¿Sí? Entonces, 2018 es el clamor de la medianoche. Então, 2018 é o clamor da meia-noite. Habíamos estado caminando a la luz del clamor de la medianoche hasta... Y eso nos iba a llevar hasta la segunda avenida. Nós caminhávamos na luz da meia-noite, que nos leva até a segunda vinda. Y esa luz va detrás nuestra y también delante. E é uma luz que vai atrás de nós e também diante de nós. Y sabemos que cuando las personas dejan este movimiento, E nós sabemos que quando as pessoas deixam esse movimento, la luz que había detrás de esas personas se apaga. a luz que estava atrás dessas pessoas, ela se apaga. ¿Sí? Y sabemos que esa luz es proféticamente hablando. E sabemos que isso é falando profeticamente, ¿Sí? Hablando parabólicamente, usando línea sobre línea. falando parabolicamente e usando linha sobre linha. Esa luz es el clamor de medianoche Essa luz, que é o clamor da meia-noite, que nos sigue hasta la segunda avenida. e que nos segue acompaña. até a segunda vinda, nos acompanha até a segunda vinda. Entonces, hay muchas personas que se van del movimiento Existem muitas pessoas que saem do movimento por lo que la luz que llevan ellos detrás es apagada. porque a luz que estava atrás deles se apagou. Pero las personas que se quedan en movimiento Mas as pessoas que permanecem no movimento, practican, profesan su fe, que professam e praticam a sua fé, ellas son las personas sabias. essas são as pessoas sábias. Son las personas que están, sí, pero que practican la igualdad, São as pessoas que estão, mas que estão praticando a igualdade. viven el mensaje, profesan lo que creen. Vivem a mensagem, professam o que creem. También, Anciates creo que había comentado que había personas que estaban en el movimiento Anciates também havia comentado que existem pessoas que estavam no movimento, o están, ou que estão, pero están presentes de cuerpo, físicamente, pero no de mente y espíritu. mas só estão presentes com o corpo, porque a sua mente e o seu espírito não está. Entonces, cuando vamos a seguir avanzando en nuestro artículo de Vox, Então, quando nós seguimos o nosso artigo da Vox, estuvimos viendo nuestras clases de los miércoles, que es la clase que tenemos para analizar los artículos. nós estávamos vendo nas quartas-feiras, que é as aulas que nós temos para analisar os artigos. Habíamos leído un artículo donde hay un periodista que está entrevistando a una persona joven, a un chico joven. Nós vimos a entrevista de um jornalista a um rapaz jovem, Max es un símbolo de millones de personas, onde Max é o símbolo de milhões de pessoas, más concretamente de millones de hombres, mas mais concretamente de milhões de homens que predominantemente tienen esa misma visión del mundo. que predominantemente têm essa mesma visão do mundo. Lo podríamos llamar los Maxes. E nós poderíamos chamá-los de Maxes. Maxes, ¿sí? Entonces tenemos esta persona, tenemos Max,
Então, nós temos essa pessoa, o Max, que está representando a un grupo mayor, que representa um grupo maior, ¿sí? Y dentro de ese artículo nombran que hay una trinidad. e dentro desse artigo, eles dizem que existe uma trindade. ¿Sí? ¿Recuerdan? Lembram? Él es ateo, Ateu, derecho de los o hombres, direito dos homens e libertário. entonces tenemos esa trinidad Então, de nós temos essa trindade, libertario, ateo y por el movimiento de los derechos de los hombres. ateu, libertário e a favor dos direitos dos homens. ¿Sí? Y es algo que han identificado como existente dentro no solo de la derecha, E é algo que é identificado não só como existente dentro da direita, sino que también en la extrema derecha de América hoy en día. mas também da extrema-direita da América de hoje em dia. Entonces, esa visión del mundo se construye bajo estas tres posiciones, Então, essa visão do mundo ele se constrói sobre essas três posições: ¿sí? Ateo, ateísmo, libertarismo, ateísmo, libertarianismo ¿sí? Y el movimiento de los derechos de los hombres. e através do movimento dos direitos dos homens. Entonces, decimos que Marx es un activista, Então, nós dissemos que Marx é um ativista, ¿sí? Es un libertario activo é um libertário ativo, y es un activista del movimiento de los derechos de los hombres mas é um ativista do movimento dos direitos dos homens. y es ateo. E ele é ateu. Entonces, el movimiento por los derechos de los hombres Então, o movimento dos direitos dos homens, ha estado en el trasfondo de la cultura estadounidense ele tem estado no... O que é transiente? dentro. Dentro da cultura estadunidense. ¿Sí? El movimiento por los derechos de los hombres E esse movimento dos direitos dos homens comienza en la década de 1970 começa na década de 1970, en el contexto de la segunda ola feminista no contexto da segunda onda feminista. y ha sido en gran medida explícito en su papel de reacción contra el feminismo. E tem sido em grande medida explícito no seu papel de reação contra o feminismo. Entonces tenemos la segunda ola del feminismo, tenemos este movimiento por los derechos de los hombres que está reaccionando, es como el efecto de la causa. Então, nós temos a primeira onda do feminismo e temos logo esse movimento dos direitos dos homens que estão reagindo ao feminismo. Seria como uma causa. Entonces, el movimiento no tiene una plataforma central, Então, o movimento não tem uma plataforma central, no tiene líderes, não tem líderes, pero los temas centrales son consistentes. mas os seus temas centrais eles são consistentes. Para ellos son los hombres Para eles, isso seria os homens y no las mujeres las que están siendo oprimidas. e não as mulheres que estão sendo oprimidas. Entonces, cuando Marx habla de una ideología, Então, quando Marx fala de uma ideologia, esta ideología, la del movimiento de los derechos de los hombres, essa ideologia do movimento dos direitos dos homens, ¿qué es lo que él dice? o que ele diz em relação a isso? Él también no puede evitar mencionar las otras dos, E ele não consegue evitar mencionar as outras duas, que es ateo y que es libertario. que é o ateu e o libertário. ¿Sí? Pero para él, todas están relacionadas entre sí. Mas para ele, todas estão relacionadas entre si. Son expresiones de una misma visión, São expressões de uma mesma visão, una misma visión que tiene él del mundo, a mesma visão que ele tem do mundo, y luego entran en su concepto de la religión. e logo ele entra no conceito da religião. Entonces, él califica a la religión como una de las mayores amenazas de la sociedad, Então, ele qualifica a religião como uma das maiores ameaças na sociedade. ¿sí? Él dice que el feminismo, E ele diz que o feminismo, el estatismo y todo o eso, estatismo e tudo isso, aunque no sea explícitamente sobre Dios, es el mismo impulso religioso. mesmo que não seja explicitamente sobre Deus, é o mesmo impulso religioso. Y Marx, él lo llama todo feminismo,
E Marx chama tudo isso de feminismo como la religión, e da mesma forma que religião. un adoctrinamiento, una gran luz, Seria uma doutrina, uma grande luz, ¿sí? Que recibimos a lo largo de nuestra vida. e que nós recebemos ao longo da nossa vida. Entonces, uno de los puntos que se queja Max, Então, o que hace Max, dos pontos do qual Max se queixa, ujú, ou que o Max faz, Max sí, se reclama, queixa, él se queja de los hombres ele reclama dos homens que suelen perder a sus hijos en disputas por la custodia compartida. que têm perdido seus filhos nas disputas de custódia compartilhada. ¿Sí? Entonces tenemos que Max está quejando de la custodia. Então, Max ele está se queixando da custódia. Dice que por lo general son las mujeres las que tienen la custodia, no Ele los hombres. diz que, em geral, só as mulheres têm a custódia e não os homens. Y ahora una pregunta, ¿estaríamos de acuerdo de que haya custodia compartida o no? E agora eu tenho uma pergunta: será que a gente está de acordo ao ter uma custódia compartilhada ou não? Custody. Depende. Depende. Sí, gracias, Petiña. Depende. Por lo que me gustaría ampliar esta cuestión, Então, eu gostaria de ampliar essa questão. también había estado escuchando vídeos Eu também ouvi alguns vídeos de personas que están en el movimiento de los derechos de los hombres de pessoas que estão no movimento dos direitos dos homens y cómo ellos lanzan estadísticas que no tienen fundamento e como eles lançam estatísticas sem fundamento con respecto al tema de la custodia. com respeito a esse assunto da custódia. Pero no vamos a leer lo que ellos dicen. Mas a gente não vai ler o que eles dizem. Vamos a leer lo que dice una licenciada psicóloga Vamos ler o que diz uma psicóloga licenciada que es experta profesional en el maltrato infantil. e que ela é formada no maltrato infantil. Es especialista en mediación familiar. Sim. Ah, esse é um grupo? Sí. Aqui. Sí. Ahí te dice todo lo que es. Licenciada en psicología. Vale, Cierto. entonces, esta licenciada en psicología Então, ela é licenciada em psicologia y en el maltrato infantil y violencia de género, e também no maltrato infantil e violência de gênero. ella va a hablar sobre en qué situaciones no es recomendable una custodia compartida. E ela vai falar de quais são as situações em que uma custódia compartilhada não é recomendável. Entonces voy a leer un artículo que está en el grupo Então, eu vou ler um artigo que está no grupo. y dice, ¿en qué situaciones no es recomendable una custodia compartida? E diz, em que situações a custódia compartilhada não é aconselhável? Los factores que desaconsejarían adoptar la custodia compartida serían, por tanto, la incapacidad de los padres para cuidar de los hijos, el consumo de drogas, el progenitor abusivo o negligente, violencia familiar, de género o hacia los menores, y el mantenimiento de relaciones especialmente hostiles. Fatores que tornariam desaconselhável a adoção da custódia conjunta seriam a incapacidade dos pais de cuidar das crianças, o uso de drogas, o pai abusivo ou negligente, a violência doméstica, baseada no gênero ou em relação às crianças, e a manutenção de relacionamentos particularmente hostis. También se desaconsejaría la custodia compartida en niños muy pequeños con problemas emocionales o que están siendo manipulados por sus padres, o otro factor que interfiere en su eficacia sería un excesivo distanciamiento geográfico. A custódia compartilhada também não seria aconselhável para crianças muito pequenas, crianças com problemas emocionais ou crianças que estão sendo manipuladas por seus pais. Outro fator que interferiria com sua eficácia seria a distância geográfica excessiva. Entonces tenemos varios factores. Então, ¿sí? nós temos vários fatores. Incapacidad de los padres. A incapacidade dos pais. ¿Qué más? O que mais? Drogas. As drogas, o uso de drogas. Sí,
¿Qué más? Abuso e negligência, Ujú. a violência doméstica, Sí. baseada no gênero ou com relação às crianças. Manipulação às crianças. Tenemos varios factores. Então, nós temos vários fatores. La distancia, Temos também a distância, violencia de género. a violência de gênero. Vale, ¿alguna más? Niños. O estado emocional de crianças mais novas. Vale. Niños pequeños con estado emocional. Crianças Problemas pequenas emocionales. com problemas emocionais. Hemos dicho todo lo que entra, ¿no? Lo que no debería ser recomendable, una custodia compartida. Y son todos estos puntos. Então, nós mencionamos alguns dos pontos que devem entrar quando a gente fala de custódia compartilhada. Entonces, en algunas custodias hay violencia de género en un matrimonio. Então, em algumas custódias houve violência de gênero no casamento. El hombre ha sido abusivo con los niños O homem foi abusivo com as crianças y luego reclama que se le dé la custodia compartida. e logo ele reclama dizendo que quer a custódia compartilhada. Yo sé que en algunos países no se la dan, Eu sei que em alguns países não é dada essa custódia, pero en otros países, a pesar de que el padre haya sido abusivo con los niños, sí se la dan. mas em outros países, embora saibam que o pai foi abusivo com as crianças, ainda assim é dada a custódia. No lo toman en cuenta, Eles não levam isso em consideração. sí, pero no debería darse una custodia compartida cuando hay ese tipo de puntos, también todo lo que hemos nombrado. Mas não deveria ser dada uma custódia compartilhada quando a gente fala sobre todos esses pontos. Ahora, Max, él tiene unos 27 años, es joven, Max tem uns 27 anos, ele é um jovem. entonces estamos hablando de una sociedad, de un segmento de la sociedad más joven. Então, a gente está falando de um segmento na sociedade mais jovem. Todo lo que él está discutiendo, E tudo aquilo que ele está discutindo, a la sombra del Gamergate, na sombra do Gamergate, es un segmento más joven de la sociedad. é o segmento mais jovem da sociedade. En el artículo que vemos, No artigo que vemos que todavía ni siquiera han empezado a hablar de política, nós vemos que eles nem tinham começado a falar sobre política, y Max lanza una indirecta, e Max lança uma indireta dice, en mi empresa hay mujeres, e diz: na minha empresa existem mulheres. y él hace un comentario, E ele faz um comentário: dice, cobran lo mismo que él, cobram o mesmo que a ele, ¿sí? Dicen, cobran lo mismo que yo, cobram o mesmo que a mim. por lo que nosotros estamos viendo ahí que hay un descontento sobre el tema de la igualdad salarial entre hombres y mujeres. E nós conseguimos ver que existe um descontentamento em relação à igualdade salarial de homens e mulheres. Pero Max tiene una explicación muy larga sobre el mito de la brecha salarial. Mas o Max ele tem uma explicação bem grande em relação a esse mito dessa brecha salarial. Sí, y Que era? Disparidade social. Salarial. y su explicación es una manera improvisada a partir de múltiples lecturas. E a sua explicação, ela parece improvisada quando a gente vai ler várias leituras. Sí, tiene diferentes lecturas de blogs diferentes. Tem leituras diferentes de blogs diferentes. Y en base a esas lecturas, él saca su conclusión de que es un mito la brecha salarial. E é dessas leituras que ele chega à sua conclusão dessa disparidade salarial. Ahora, en el artículo, Agora, no artigo, vemos que Max está hablando, relaciona un tiroteo que hubo en California, ele está relacionando um tiroteio que houve na Califórnia, en Santa Bárbara, em Santa Bárbara, y esto ocurre en el año 2014. e isso acontece no ano de 2014. Y según Max, dice que este tiroteo fue el resultado de que
el chico al que hizo el tiroteo fue rechazado por las mujeres. Segundo Max, esse tiroteio aconteceu porque esse rapaz havia sido rejeitado por mulheres. Yo no sé si recuerdan ese tiroteo tan terrible que hubo en California, Eu não sei se vocês lembram desse tiroteio horrível que houve na Califórnia, que murieron muchas personas. onde várias pessoas morreram. Esta persona luego tiene un blog de 100 y pico páginas, Essa pessoa logo criou um blog de 100 e poucas páginas como una autobiografía donde él, cómo se siente con la sociedad. e coloca uma autobiografia onde ele explica como ele se sente em relação à sociedade. Y esto lo publica después de que muere, E antes de que muere. isso é publicado antes de ele morrer. Por lo que Max, él está victimizando a estos hombres que son suicidas, Então, Max estava vitimizando esses homens suicidas. ¿sí? Vamos a leer un poquito para entrar en contexto sobre esa historia. Vamos ler um pouco para a gente entrar no contexto dessa história. Esa masacre fue en la isla Vista, California, Esse massacre aconteceu na Ilha Vista, em Califórnia, en el condado de Santa Bárbara, no condado de Santa Bárbara, ou no estado de Condado? De Santa Bárbara, Esto ocurre en el 2014, el 23 de mayo, que aconteceu a 23 de maio de 2014 y fue realizado por Elliot Rodger, sí, que tenía 22 años de edad en ese entonces, era jovencito. e foi feito por Elliot Rodger, que tinha 22 anos de idade, que era bem jovem. Solo para que lo tengan en contexto, sí, a la historia que está aconteciendo en el 2014, que tenemos el Gamergate. E só para que vocês tenham um contexto, essa história que está acontecendo em 2014, onde a gente tem o Gamergate, Y estamos viendo todos estos tiroteos de jóvenes e estamos vendo todos esses tiroteios dos jovens, como Elliot Rodger, que tiene 22 años. tal como Elliot Rodger, que tem 22 anos. Él perpetra una matanza en el campus de la Universidad de California, Ele Santa Bárbara. perpetuou uma matança no campus da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. 7 personas mueren, 7 pessoas morrem, incluido el asesino. incluindo o assassino. 13 personas fueron heridas 13 pessoas foram feridas y hubo 14 lesiones no fatales. e tiveram 14 lesões não fatais. Entonces, él, antes de conducir a la Casa de la Hermandad, Então, esos colegios que son como religiosos, antes de ele poder se dirigir à Casa da Irmandade, que são colégios religiosos, Roger va a subir un vídeo a YouTube o Roger vai subir um vídeo no YouTube y él lo llama Elliot Rodgers Retribution. e ele chama isso Elliot Rodgers Retribution, que seria a retribuição de Elliot Rodgers, En el que él está exponiendo todos los detalles de su próxima matanza, de su próximo ataque. onde ele estava expondo os detalhes do seu próximo ataque. Yo sé que habíamos dicho y habíamos hablado que en 4chan se subían vídeos Eu sei que nós já tínhamos dito que no 4chan eram subidos vídeos de personas que realizaban tiroteos, asesinatos. de pessoas que realizavam tiroteios e assassinatos, Es un foro, es una página web anónima, e que é uma página anônima na web. pero esta persona lo cuelga en YouTube Mas essa pessoa coloca isso no YouTube y expone todos los detalles de lo que él va a hacer. e expõe todos os detalhes daquilo que ele faria. ¿Sí? Entonces, Elliot Rodger se describe como que él tiene un deseo de castigar a las mujeres. Então, Elliot Rodger, ele descreve o seu desejo de castigar as mulheres, ¿Sí? De que las mujeres lo han rechazado, porque as mulheres o rejeitaram, pero también él quiere castigar a los hombres, mas ele também quer castigar os homens, porque hay hombres que han sido sexualmente activos y han tenido una vida mejor que él. porque alguns homens tiveram uma vida sexualmente ativa que ele considerava que foi uma vida melhor que a dele. YouTube retiró los vídeos después de los asesinatos, Mas logo depois dos assassinatos, o YouTube tirou os vídeos. sí, porque decían que violaba sus directrices con sus amenazas de violencia. Porque diziam que com essas ameaças de violência
Isso ameaçava suas diretrizes, ¿sí? Esos asesinatos que él comete. esses assassinatos que ele cometeu. Entonces, los asesinatos comenzaron cuando Roger está en su apartamento, Esses assassinatos eles começaram quando o Roger estava no seu apartamento. mata a sus 3 compañeros de cuarto, de su habitación. Ele mata os seus 3 companheiros de quarto. Él abandona ese sitio, su apartamento, con el coche. Ele abandona o seu apartamento de carro Ahora se dirige hacia esa residencia religiosa, esa hermandad, e ele se dirige a essa identidade religiosa, esse local, donde dispara a 4 personas onde ele vai disparar contra 4 pessoas, y hiere a 2 estudiantes femeninas incluindo 12 estudantes femininas, fatalmente, e ele as mata. por lo que él se dirige a una tienda de comestibles Depois ele se dirige a uma loja de comida y disparándole a muerte a un estudiante varón que estaba dentro. e dispara contra um estudante masculino que estava lá dentro. Luego corre a través de Isla Vista, que es ese sitio, Logo depois disso, ele corre na Ilha Vista. dispara a los transeúntes, la gente que está caminando, Ele também dispara contra os pedestres que estavam caminhando. golpea a 4 personas con su coche, Ele golpeia a 4 pessoas também com o seu carro. intercambia disparos con la policía en todo eso, Ele troca também um tiroteio com a polícia no meio de tudo isso. y ahí es cuando él recibe un disparo en la cadera. E é aí que ele recebe também um tiro La cadera. na anca? Cadeira, não. No quadril, isso. Entonces recibe un disparo que no es mortal, Ele recebe um tiroteio que não é mortal. lo recibe en su cadera, Ele recebe no seu quadril. por lo que él acaba estrellando su coche, E ele, então, estraga o seu carro. ¿sí? Y la policía lo encuentra muerto en el coche. E a polícia o encontra morto dentro do carro, Con una bala autoinfligida en su cabeza. com uma bala auto-infligida na sua cabeça. Ahora, después de subir el vídeo, Roger va a enviar un correo electrónico Depois de ter subido esse vídeo, Roger envia um e-mail. Recuerden que él lo está haciendo todo online, lo está haciendo en directo, es un vídeo directo de YouTube. Se vocês lembrarem, ele fez tudo isso em direto no YouTube. Sí, él después de finalizar el vídeo va a enviar un email E depois de finalizar o vídeo, ele então envia esse e-mail con una autobiografía, con un manuscrito, un documento, com uma autobiografia ou um manuscrito. y él lo envía a una decena de conocidos, familiares, E ele manda isso para alguns familiares, para alguns conhecidos. y el documento se titula My Twisted World. E o documento tem como título A Minha Visão Distorcida do Mundo. Entonces, él se puso a disposición en internet Então, ele se colocou à disposição da internet y llegó a ser ampliamente como el manifiesto. e isso chegou a ser amplamente manifestado. Y él describe su infancia, los conflictos familiares, la frustración. Aí ele descreve a sua infância, os conflitos familiares e também as suas frustrações. Sí, frustración también por no encontrar pareja. Uma frustração também por não encontrar uma namorada. Odio a las mujeres, Descreve seu ódio contra as mulheres, hacia los hombres, também a alguns homens, a las parejas interraciales aos relacionamentos interraciais. y a sus planes por cometer esa matanza. E também compartilha os seus planos de cometer essa matança. Ahora, volviendo al artículo, Agora, voltando pro artigo, solo quería ponerlo en contexto para que vean lo que ocasiona todo esto. eu queria colocá-lo no contexto para vocês verem o que tudo isso causa. Toda esta cultura sexista y misógina que acontece, Toda essa cultura sexista e misógina que acontece, ¿sí? Movimiento por los derechos de los hombres, incel, o movimento dos direitos dos homens, o incel, Gamergate, o Gamergate, libertarismo, o libertarianismo, sí, lo estamos
lo estamos enfocando, ¿no? En el problema que está aconteciendo en el año 2014. Nós estamos focando no problema que estava acontecendo no ano de 2014. Pero cómo esto nos va a llevar en esa tubería hacia el 2016 y hacia el 2021, Mas como isso nos vai levar até 2016 e logo depois 2021, ¿sí? Para que vean cómo van siendo desencadenados. para que a gente veja como isso vai se desencadeando. Entonces, ahora Max, en el artículo, si ustedes se acuerdan, él se apresura a decir que él no es un red pillar. Então, no artigo, se vocês lembrarem, Marx diz que ele se apressa a dizer que ele não é um red pillar, Sí, que es pastilla roja. que seria como uma bala vermelha. Entonces, es un término que se saca de una película. Pastilha de remédio? Sí, una pastilla roja. Ah, então seria, na verdade, uma pastilha vermelha, um remédio vermelho. Entonces, esto es un término que se saca de Matrix, una película. É um comprimido vermelho. Sí, donde tenemos dos pastillas, Então, nós temos dois comprimidos. ¿sí? Red pill. Sí se acuerdan, ¿no? Então, você tem esses dois comprimidos. Y la pastilla azul. E temos um que é o vermelho e o outro que é azul. Vale, eso se saca de esa película que dijimos. Isso é do filme que nós mencionamos. Se le da a elegir dos pastillas. Então, é dado a escolher dois comprimidos. Y es este concepto de Matrix, de tomar la píldora roja. E esse conceito do Matrix, o filme Matrix, de tomar o comprimido vermelho, los miembros del foro, porque este término también se va a usar también en Reddit. Os membros do fórum das plataformas usan este concepto, ¿no? De tomar la píldora roja, la pastilla. Eles também usam esse conceito de tomar esse comprimido vermelho. Porque esta pastilla, la roja, era la que te hacía despertar. Porque esse comprimido vermelho seria o que faz despertar. Te hace despertar hacia una realidad. E faz a pessoa despertar a uma realidade. En el que el feminismo les ha destruido la vida. Onde o feminismo destruiu as suas vidas. Sí, entonces hay un grupo sobre este tema en la plataforma de Reddit. Então, existia um grupo nessa plataforma de Reddit. Y este grupo es ampliamente conocido como el pozo negro de la misoginia. Então, esse grupo ele é amplamente conhecido como poço negro misógino. Sí, este grupo se llama The Red Pill. Esse grupo se chama a pastilha vermelha ou o comprimido vermelho. Sí, es misógino el grupo, se burlan de las feministas, de la ideología de las feministas. É grupo misógino que fica zoando as ideologias feministas e as vítimas de violação, sí, de estupro. También se dirigen hacia las víctimas de violación y se burlan de ellas. E eles ficam zoando dessas vítimas. Y todo esto está en línea. E tudo isso está online. No está en el foro anónimo, está en el foro que pueden ver todos y opinar todos. Isso não está online de forma anônima, mas está num local onde está aberto ao público, todos podem ver. Cuando digo que no está anónimo, quando eu digo que isso não é anônimo, porque recuerden que Reddit y los subreddits o los diferentes temas que hay que encajonan uno a otro. Quando vocês pensam no Reddit e o subreddit, tem todos esses locais onde eles vão se encaixando uns aos outros. Y donde las personas pueden opinar si están de acuerdo o no están de acuerdo. Onde as pessoas podem comentar se estão de acordo ou não. Sí. Eso hacía que se subiera tu post, o sea, lo que compartías y ganabas influencia. Então, isso faria com que tivesse mais visualizações no seu post e você teria mais influência com aquilo que você compartilhasse. Y este tipo de foros o de grupos o este tema en concreto, e esse
tipo de fórum, de grupos, ou esse tema em concreto, gana mucha popularidad. ganha bastante popularidade. Sí, y ahora digo que no es anónimo porque aunque los usuarios de Reddit son anónimos, E eu digo que não é anônimo porque os usuários do Reddit são anônimos. la persona que funda este grupo luego se sabe quién es y es un fundador, es un legislador republicano. Mas a pessoa que vai criar esse grupo é logo descoberta e eles descobrem que ele é um republicano, ¿Sí? Y es Robert Fisher, que é o Robert Fisher, ¿sí? Donde él crea este grupo para burlarse de las mujeres, onde ele cria esse grupo para ele ficar zoando das mulheres, para que los hombres se desahoguen, para que os homens fiquem brigando, possam ficar desabafando. ¿sí? De las mujeres, de lo que les ha pasado. Eles possam desabafar das mulheres e daquilo que aconteceu com elas. Entonces ahora voy a citar un pequeño párrafo de un artículo de Vox que está en el grupo. Então, eu vou citar um pequeno artigo da Vox, que está no grupo. Voy a leerlo en español primero. Dice, Fisher ha adoptado las típicas opiniones ideológicas de la extrema derecha en Internet. Aunque solo fue moderador de Red Pill durante unos 2 meses, entre finales del 2012 y principios del 2013, el foro aboga específicamente por el llamado movimiento de los derechos del hombre, que a menudo se presenta como una forma de restaurar la autoestima de los hombres después de haber sido dañada por los efectos del feminismo, protegiendo la agencia de los padres en las batallas por la custodia y en general restaurando sus roles tradicionales como cabeza de familia. En la práctica, sin embargo, los activistas de los derechos de los hombres, conocidos coloquialmente como MRA, suelen utilizar esta agenda para acosar a las mujeres, negar la existencia de la cultura de la violación y enseñarse unos a otros cómo manipular a las mujeres para que se acuesten con ellos, a menudo mediante formas sutiles de control. Fischer tem adotado visões ideológicas típicas da extrema-direita. Embora ele só tenha servido como moderador do The Red Pill por cerca de 2 meses entre o final de 2012 e o início de 2013, o fórum defende especificamente o chamado Movimento dos Direitos dos Homens, que muitas vezes se propõe a restaurar a autoestima dos homens depois de ter sido prejudicada pelos efeitos do feminismo, proteger a agência dos pais em batalhas de custódia e geralmente restaurar seus papéis tradicionais como chefe de família. Na prática, porém, os ativistas dos direitos dos homens, coloquialmente conhecidos como MRAs, frequentemente usam esta agência para assediar mulheres, negar a existência da cultura do estupro e ensinar uns aos outros como manipular as mulheres para dormir com elas, muitas vezes através de formas sutis de controle. Entonces, este tipo de grupos, Então, esse tipo de grupos sí, que acontece en la generación de Gamergate, que acontece na geração de Gamergate, sí, porque esto se crea más o menos en estos años, 2016. porque isso acontece mais ou menos nesses anos de 2016. Si ahora ustedes buscan ese grupo, lo eliminaron de Reddit, Se vocês forem agora procurar esse grupo, ele foi eliminado do Reddit. aunque creo que lo han seguido publicando por otros foros anónimos, Mas eu creio que ele segue publicando isso em outros fóruns anônimos. y no es algo que se haya acabado, sigue surgiendo y con diferentes nombres, con diferentes etiquetas. E não é algo que acabou, isso continua surgindo, mas com nomes diferentes. Entonces, Max comenta, Então, Max comenta, bueno, él dijo, yo no soy de este grupo, ou ele diz, eu não faço parte desse grupo, sí, pero parece como que estuviera en incongruencia lo que él está diciendo mas a medida que va hablando. é como se eles estivessem em oposição a ele mesmo, à medida que ele vai falando. Se contradicen. Ele vai se contradizendo. Ahora, Max comenta que los cristianos estadounidenses O Max comenta que os cristãos estadunidenses son ahora los perseguidos, agora são os perseguidos. son los hombres que están siendo aplastados, São os homens que estão sendo atacados, amassados, sí, esmagados,
son los hombres que están siendo atacados, aplastados por el feminismo, Então, são os homens que estão sendo esmagados pelo feminismo, ¿sí? Y los estadounidenses blancos son las víctimas del racismo inverso. e que os estadunidenses brancos são as vítimas do racismo inverso. Entonces, aquí podemos ver cómo Max ve lo que está aconteciendo en América, Então, aqui a gente pode ver como o Max enxerga aquilo que estava acontecendo na América. pero él los va a colocar como víctimas. Mas ele os coloca como as vítimas. Y poco antes él dice que él es privilegiado. E logo, pouco antes, ele diz que é privilegiado. Es privilegiado porque gracias a su familia puede pensar por sí mismo y no queremos eso. Ele diz que é privilegiado e que, graças à sua família, ele pode pensar por si mesmo. Mas nós não cremos nisso. ¿Sí? Max compara el feminismo con una religión Então, o Max ele compara o feminismo com uma religião porque él dice que no es razonable para él. e diz que não é razoável para ele. Y Max había sido influenciado y él ha sido influenciado por otras personas Então, Max tinha sido influenciado por outras pessoas y él ha elegido rodearse de gente, leer, absorber información e ele escolheu rodear-se de pessoas, ler e absorver informação que apoya esta visión del mundo. que apoia esse tipo de visão do mundo. ¿Sí? Y en algún momento ha resonado en él. E em algum momento isso ressoou no Max. ¿Sí? Y él ha elegido seguir esa corriente. E ele escolheu seguir essa corrente. Por lo que él sí ha sido influenciado por fuentes externas, Ele sim foi influenciado por fontes externas, donde él ha aprendido todo lo que él sabe y cómo es su visión del mundo. onde ele aprendeu tudo que ele sabe e como é a sua visão do mundo. ¿Sí? Él ha sido adoctrinado Ele também foi doutrinado a través del ateísmo, el libertarismo, através do ateísmo, do libertarianismo el movimiento de los derechos de los hombres. e do movimento dos direitos dos homens. Entonces, otro punto del artículo que habíamos comentado, Então, outro ponto do artigo que nós comentamos, sé que hay muchas cosas que podríamos hablar sobre este artículo y desglosarlas en más profundidad, existem várias coisas desse artigo que a gente poderia falar ou até mesmo destrinchar com mais detalhes, que pueden participar si quieren, pueden dar su opinión, pueden agregar más información. Vocês podem participar se quiserem ou agregar mais informação. ¿Recuerdan cuando Max está esta camarera? Está la camarera que va a llevar un vestido, ¿sí? Un determinado atuendo. Existe uma costureira que vai levar vestido, ¿Qué es lo que él habla de esa camarera? uma camareira, uma garçonete. Ah, sí, están en un restaurante. Ok. Então, é uma garçonete que vai levar determinado vestido, ou que tem determinado vestido. Uhum. Y la forma en que él visualiza a ella, E a forma como ela visualiza. ¿sí? Como diciendo que ella tiene un gran plan. Diz que ela tem grande plano. Y si no es el trabajo, entonces va ella a ser en otro club después, en un club nocturno. E que não é o seu trabalho e que vai ser numa balada noturna mais tarde. La ve a ella como que ella tiene una estrategia para conseguir propinas. Ele vê ela como uma estratégia para conseguir propinas ou conseguir dinheiro, O también con fines reproductivos. ou também com fins reprodutivos. Fíjense cómo él tiene esa visión sobre las mujeres, Entonces, su atuendo, Vejam como ele tem essa visão sobre as mulheres, debido a su papel biológico. devido ao seu papel biológico. Sí, él está viendo que ella está usando su belleza, su astucia Ele diz que ela está usando a sua beleza e que está usando a sua astúcia y cualquier habilidad que ella tenga en su repertorio para hacer lo que tiene que hacer. e vai usar qualquer habilidade que tem em seu repertório para fazer o que ela quiser fazer. Ahora, recuerden, el entrevistador era un hombre, no una mujer. Então, se vocês lembrarem, o entrevistador é um homem e não uma mulher. Sí, aún así él lo ve como un uniforme normal que llevas al trabajo. E ele vê como uniforme normal que é levado para o trabalho. Pero Max tiene una idea totalmente diferente Mas o Max tem uma ideia totalmente diferente sobre ese código de vestimenta. sobre esse código de vestimenta. Como si ella estuviera tratando de hacer su trabajo, Como se ela estivesse tratando de fazer o seu trabalho, pero medio atrayendo al hombre,
mas ao mesmo tempo atraindo os homens para obtener propinas, para obter gorjetas. ¿sí? Y otro punto también de que ella está tratando de ascender en la sociedad, E outro ponto seria que ela também está tentando subir na sociedade. ¿sí? Escalar, Uhum. está intentando usar sus fuerzas intrínsecas para llegar a una posición más elevada. E que estava utilizando as suas forças intrínsecas para chegar a um patamar mais alto. ¿Sí? Dijimos que ese entrevistador que está haciendo la entrevista con él es un hombre, porque si hubiera sido una mujer no hubiera Max hablado. Então, nós dissemos que o entrevistador é um homem, porque se não fosse, se fosse uma mulher, Max não teria nem falado. Y su perspectiva ni siquiera es la de una mujer, E a sua perspectiva nem sequer é de uma mulher, es de otro hombre, mas é a perspectiva de um outro homem, que según sus propias palabras cree que tiene los ojos abiertos, que, segundo as suas próprias palavras, tem os olhos abertos ¿sí? A la desigualdad de género. à desigualdade de gênero. Entonces aquí vemos otro punto, cómo la sociedad relaciona la forma en que vestimos Então, aqui vemos um outro ponto aí, como a sociedade relaciona aquilo que a gente veste, lo que tú llevas puesto asociado al éxito económico. e aquilo que você tem vestido é associado ao seu êxito econômico. Entonces, vamos a colocar algunos puntos de cómo piensa Max en estas cosas. Então, vamos colocar alguns pontos de como Max pensa em relação a essas coisas. Entonces tenemos Max, Então, nós temos o Max. voy a colocar aquí abajo. ¿Lo ven si lo coloco aquí abajo? Se eu colocar aqui embaixo, vocês conseguem Si ver. no, lo pongo en este lado. Aquí Se não, mejor, também ¿no? podemos colocar aqui. Voy a borrar este trocito. Entonces, Max, tenemos 3 puntos, dijimos. Então, nós dissemos que temos 3 pontos com o Max. Derechos de los hombres, Direitos dos homens, punto número 2, segundo ateísmo, ponto seria o ateísmo, y punto número 3, libertarismo. e o terceiro ponto, o libertarianismo. ¿Qué es lo que hace él al principio del artículo, cuando empieza a hablar de cómo las mujeres son en la sociedad? Então, isso é o que eu... Es una pregunta. Sí, una pregunta. ¿Cómo ven ustedes a Max cuando él empieza a hablar de las mujeres al principio del artículo? Então, como é que vocês enxergam o Max no início do artigo, quando ele começa a falar sobre as mulheres? Sí, cuando él empieza a hablar de los derechos civiles. Quando começa a falar dos direitos civis. Recuerdan que todo esto es Max, Lembre-se que tudo isso, todos esses pontos representam o Max. ¿sí? Ahora, vamos a empezar a colocar también Agora, sobre cómo Max y esa facción que tiene él de ver el género. vamos colocar aqui também a ideia que Max tem em relação a gênero. También vamos a colocar 3 puntos. Também podemos colocar 3 pontos. Sí, vemos que Max está comentando que las mujeres, esto al principio del artículo, Isso, logo no início do artigo, vemos que o Max também está comentando em relação às mulheres, que las mujeres alcanzaron, que lucharon por el voto, por el aborto, por el trabajo, alcanzaron esas metas, que as mulheres já alcançaram certas metas, como o trabalho, o aborto, por lo que él dice, ya no necesitan más nada, o voto, e que elas já não necessitam de mais nada. que esas cuestiones de género ya han sido resueltas, dice Max. E ele diz que essas questões de gênero já haviam sido resolvidas. Sí, entonces tenemos que él está en el grupo del movimiento de los derechos de los hombres. Então, temos o fator de que ele está no direito do movimento dos homens, Él está en una cruzada contra el movimiento feminista. ele está numa luta contra o movimento feminista, ¿Sí? Él es ateo, ele é ateu, tiene
una lucha, una cruzada contra la religión, e eu tenho uma luta contra a religião, ¿sí? Cruzada contra el feminismo, cruzada contra la religión, y el libertarismo, ¿cuál sería el punto? e no libertarianismo, qual seria o ponto? Él tiene una cruzada contra, Eu recuerden tenho estos dos puntos, uma luta contra a igualdade, contra la igualdad, contra el gran gobierno. contra um grande governo. Entonces tenemos cruzada contra la igualdad. Então temos luta contra a igualdade. ¿Sí? Gran gobierno. É a luta contra um grande governo. Ahora vamos al punto del género. Agora vamos para o ponto de gênero. Tenemos que él está diciendo que las mujeres ya han recibido todo lo que necesitaban, ¿sí? Temos o ponto em que ele diz que as mulheres já receberam tudo aquilo que elas Trabajo, necessitam. voto, aborto, O trabalho, o voto, o aborto, que ya no necesitan más nada. e que elas já não precisam de mais nada. Entonces tenemos que los derechos civiles Então nós temos que os direitos civis ya han sido abordados. eles já foram abordados. Entonces tenemos género, Então temos gênero ¿sí? Y un tic, ¿sí? Como que ha sido hecho. e colocaríamos visto. Luego, las mujeres oprimen a los hombres. Logo depois temos as mulheres oprimindo aos homens, Tenemos discriminación inversa. onde temos uma discriminação inversa. Y el tercer punto, tenemos que el feminismo es igual a religión. E o terceiro ponto seria que o feminismo é igual à religião. Entonces, tenemos a Max Então nós temos o Max y tenemos a Max cómo ve el género, e temos a forma que Max enxerga o gênero. ¿sí? Tres puntos. São 3 pontos. Ahora, que las mujeres oprimen a los hombres, As mulheres, elas oprimem os homens, que hay discriminación o sexismo inverso, e que seria uma discriminação ou um sexismo inverso. ¿sí? Max dice que el feminismo es igual a una religión, O Marx diz que o feminismo é igual a uma religião. porque él dice no es un pensamiento racional, E ele diz isso porque acha que não é um pensamento racional. ¿sí? Y en los siguientes estudios vamos a ver cómo, de dónde Max está sacando su visión, de dónde él está siendo influenciado para decir todas estas cosas. No próximo estudo, a gente vai ver de onde o Marx está tirando essa visão e o que o influencia a dizer todas essas coisas. Si me acompañan en oración. Vamos orar? Querido Dios, te damos gracias Querido Deus, nós te damos graças porque nos has sacado de esa burbuja, porque o Senhor nos tirou dessa bolha que podemos saber realmente dónde estamos. e que nós podemos ver realmente onde nós estamos. Por favor, Dios, guía este movimiento Por favor, Senhor, guie este movimento a cada una de las personas que nos encontramos en esta reunión, a cada de nós que está aqui nessa aula, en esta escuela, que está aqui nessa escola, en el Zoom, no Zoom, y las personas que están viendo en otros sitios, e as pessoas também que estão vendo em outros lugares. que quizás no tengan internet, Talvez essas pessoas não tenham internet, pero puedan descargar los vídeos más tarde. mas que elas possam baixar os vídeos mais tarde. Acompañen a cada uno de nosotros Acompanhe cada de nós hacia el éxito. até ao êxito, Sabemos que somos un movimiento de éxito, porque sabemos que somos um movimento de sucesso, que podamos profesar y practicar lo que creemos,
que a gente possa professar e praticar aquilo em que a gente crê. Sabemos que hay mucha información que has traído a nuestra dispensación, Sabemos que existe muita informação que o Senhor trouxe para a nossa dispensação que podamos asimilarla y poder llevarla a cabo. e que a gente possa assimilá-la e levá-la avante. Acompáñanos en este día, Dios. Nos acompanha nesse dia, Senhor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Pedimos em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amén. Amém.